Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Polícia Civil de Santa Maria realiza a Operação K9 no combate à crueldade contra os animais. Apresentações de músicos em bares e restaurantes podem estar de volta dentro de poucos dias. E ainda, projeto tem aquecido os moradores de rua em Santa Maria através de uma parceria com detentos da PESM. Veja também uma profissão que vai além de combater incêndios no Dia Nacional do Bombeiro. Conheça um pouco mais da rotina destes profissionais. Estes e também muitos outros assuntos a partir de agora. O Jornal do Diário está entrando no ar. O dia 2 de julho é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro, uma profissão que vai além de combater incêndios, já que o bombeiro é o profissional responsável também em atuar em outras ocorrências em que o patrimônio, as pessoas e a natureza estejam em perigo. Os bombeiros, chamados por muitos de super-heróis, não usam capa nem têm superpoderes. Diferentemente dos heróis do cinema, usam luvas, capacetes, botas e uma roupa que os protege e permite que ajudem a quem está precisando de socorro. Além disso, em vez de uma nave, eles chegam em um caminhão vermelho, com uma sirene que anuncia que a ajuda está a caminho. O 2 de julho é o Dia Nacional em que se celebra essa profissão. O dia 2 de julho é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro. Há 2 anos, devido à pandemia, a comemoração desta data precisou ter adaptações. Ao invés de trazer a comunidade e contar um pouquinho como é o Dia dos Bombeiros, as ações precisaram ser transformadas em ações online, com palestras e treinamentos. Antes da pandemia, ações eram desenvolvidas pelos bombeiros em todo o estado, como o Bombeiro Mirim e o Bombeiro na Escola. Cenário que não pôde ser repetido em 2020 nem em 2021, mas que deve ser retomado com o fim da pandemia. Conforme o comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, a atuação dos bombeiros é de suma importância para toda a sociedade. Nós atuamos nas emergências, atuamos no combate a incêndio, salvamento, mas principalmente e diariamente nossa principal atuação é na prevenção de incêndios. Hoje nosso carro-chefe é curar para que as edificações tenham a sua prevenção em dia e por consequência não gerem sinistros. O nosso dia a dia ele é dividido em guarnições de serviço, guarnições de prevenção de incêndio e administrativas. A nossa escalação de 24 horas para as guarnições de serviço, então o bombeiro fica aquartelado e sai somente quando é acionado pelo CIOSP para atendimento das emergências, sejam de combate a incêndio, salvamento, busca, enfim, a pessoas desaparecidas e atendimento de acidentes. O trabalho de bombeiro é muito mais que uma simples profissão. Para o 2º Sargento Renato, que atua na área há 18 anos, a gratidão de poder ajudar quem precisa é a maior recompensa que existe. É uma função muito gratificante, né? A gente vai sempre com o objetivo de salvar as pessoas, auxiliar nos momentos mais difíceis que elas estão passando, né? Raramente é a situação que a gente vai para um evento assim mais tranquilo. A rotina do bombeiro é dividida em guarnições de serviço, como a prevenção de incêndios e o setor administrativo, com uma escala de 24 horas. Durante o serviço, o profissional fica dentro do quartel, saindo apenas quando a equipe é acionada para prestar socorro. E é nessa hora que a sirene é acionada e os profissionais saem pelas ruas da cidade para levar ajuda para quem precisa. Em Santa Maria, o tempo de deslocamento de uma viatura dos bombeiros a partir do momento da ligação é de 6 a 7 minutos em qualquer lugar da cidade. Hoje foi a vez dos funcionários do frigorífico Silva, que fazem parte do grupo prioritário dos trabalhadores de indústrias, receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Cerca de 700 funcionários foram vacinados contra a Covid-19 no frigorífico Silva. A maioria já estava com os equipamentos de proteção individual para dar início ao trabalho. Os trabalhadores de indústrias, como é o caso de quem atua nos frigoríficos, estão contemplados nos grupos prioritários do plano de imunização segundo critérios do Ministério da Saúde. Muitos colaboradores já tinham sido vacinados por faixa etária ou grupo de risco. Em setembro do ano passado, o local teve um surto de Covid-19, com mais de 250 casos confirmados entre os trabalhadores. E na manhã deste sábado, os caminhoneiros poderão tomar a vacina contra a Covid-19 em Santa Maria. Vão ser 2 locais de vacinação, das 8 da manhã até o meio-dia, e vale para os empregados, cooperados e também autônomos. Também no sábado, os servidores da segurança pública tomam a 2ª dose da vacina. A ação é válida para quem tomou a primeira dose nos dias 3 e 5 de abril. Na tarde de quinta-feira, Santa Maria recebeu 8.500 vacinas da Oxford, AstraZeneca e da Pfizer, que devem ser usadas para a primeira dose de novos grupos. No sábado mesmo, a Prefeitura de Santa Maria deve anunciar as idades que devem receber a imunização na semana que vem. Uma festa clandestina com mais de 150 pessoas foi encerrada na madrugada desta sexta-feira no bairro Glione, em Santa Maria. O caso aconteceu por volta da 1h20 da manhã, na Avenida Elvio Basso, após a fiscalização integrada municipal receber denúncias por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP. De acordo com a Prefeitura, o proprietário do salão, onde estava acontecendo a festa, foi notificado 2 vezes, uma por falta de alvará de localização e outra por promover aglomeração. Um termo circunstanciado também foi lavrado pela Brigada Militar. A Polícia Civil de Santa Maria, na região central, desencadeou a Operação K9, que teve como objetivo combater a crueldade contra os animais. Foram 46 denúncias em diversos locais. A polícia também cumpriu 2 mandados de busca e apreensão nos bairros Arco-Íris e Centro. Em um deles, a pessoa responsável pelo apartamento foi orientada com relação ao procedimento, pois havia muitos gatos no ambiente, causando alguns transtornos para os vizinhos. Os policiais ainda constataram maus tratos nos bairros São José, Kennedy e Brenner. 16 cães foram resgatados, entre eles uma mestiça boxer e 2 rottweiler. 13 animais ficaram sob a responsabilidade da associação Somos Pet. Os demais foram para lares temporários. A ação contou com o apoio de 9 médicas veterinárias e um adestrador, além de agentes de 5 delegacias de polícia. Que absurdo, né, com os animais. Em quase 1 ano e meio de pandemia, a música ao vivo foi realidade em poucos dias em Santa Maria. As apresentações em bares e restaurantes, sustento de muitos músicos locais, foram proibidas por diversos decretos estaduais, regionais e municipais e continuam sem ocorrer. Mas é possível que isso mude na região a partir do dia 10. Na última reunião do Comitê Estratégico de Acompanhamento da Covid da Associação dos Municípios da Região Central do Estado, a música ao vivo em bares e restaurantes entrou mais uma vez em pauta. Proibida pelo Plano de Ação desde o dia 28 de maio, é possível que ela possa voltar a acontecer a partir do dia 10 de julho. É que, de acordo com o secretário de Licenciamento e Desburocratização de Santa Maria, Everton Falck, e o médico epidemiologista da Prefeitura, Marcos Lobato, os dados preliminares apresentados referentes à situação da pandemia da região foram positivos. O registro de novos casos de Covid-19 está em desaceleração e a hospitalização, embora não esteja diminuindo, está estável. Isso permite que a música ao vivo possa voltar a acontecer além dos rodeios. O presidente da M-Centro, o prefeito Joselvo Cardoso, adiantou que já há equipes trabalhando com o planejamento dos protocolos que permitam que esse retorno seja feito de forma segura e que, se os dados continuarem positivos, um decreto deve ser oficializado em breve.
Desde que as apresentações foram proibidas, músicos de Santa Maria realizaram diversas manifestações online e presenciais para pedir que o trabalho fosse liberado, já que ele é o sustento de muitas famílias. E agora eles estão na expectativa de voltarem aos palcos. E a seguir, projeto tem aquecido os moradores de rua em Santa Maria através de uma parceria com detentos da penitenciária estadual. Ainda hoje você confere como que fica o tempo para o final de semana. Agora a gente vai até a faixa nova de Camobi conferir então as imagens ao vivo através das câmeras de segurança na faixa nova de Camobi, bem no trevo de acesso à estrada de Pains. Movimento bem tranquilo, agora são 6h27. Nós vamos para o intervalo, em seguida nós voltamos. Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. O Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria vai realizar uma nova assembleia virtual da categoria para debater a continuidade da greve ambiental na rede municipal. A reunião vai acontecer na segunda-feira, às 5h30 da tarde. O grupo de professores está em greve ambiental e reivindica a imunização completa contra a Covid-19, com a aplicação das 2 doses, condição que permitiria o retorno às atividades presenciais nas escolas. Durante a greve ambiental, as atividades pedagógicas seguem ocorrendo, mas não de forma presencial. E nós vamos agora à participação ao vivo aqui no JD, do colunista de política do Diário, jornalista Marcelo Martins. Marcelo, ontem a Prefeitura anunciou mudanças e tarifa reduzida para o transporte coletivo nos finais de semana. Qual a repercussão disso? Boa noite, Marcelo. Olá, Vilceu. Olá, Kellen. Boa noite a vocês, ao público que nos acompanha pelo JD, os canais 26 e 526 da NET. Pois então, Vilceu, essa situação envolvendo, na verdade, se trata de uma sinalização muito clara da Prefeitura em ir na contramão de muitos municípios gaúchos que estão aumentando a tarifa do transporte coletivo. A gente pode pegar o exemplo da capital gaúcha, que saiu de R$ 4,55 para R$ 4,80. Aqui a tarifa segue
a mesma em R$ 4,20 e ainda com uma questão que envolve os feriados e domingos, onde a tarifa ficaria a R$ 3,00 e R$ 2,10 para estudantes e também alguns trabalhadores. Mas o fato principal disso tudo, Vilceu e Kellen, me parece que é a criação de um fundo municipal de transporte que basicamente ele serviria para subsidiar o transporte coletivo de Santa Maria por meio aí de uma junção de fatores que se valeria de receita municipal. Também haveria a possibilidade de se valer de recursos mesmo dos aplicativos de transporte, que são muito utilizados aqui no município, também receita viria do parquímetro. O fato é que Santa Maria não tem, na avaliação que eu faço, aí condições de fazer esse subsídio, ainda que isso tenha que ser proposto à Câmara de Vereadores, mas já é uma sinalização muito clara do prefeito Jorge Pozobon de uma disposição de fazer, então, com que o poder público subsidie as empresas de transporte coletivo, porque a gente está falando de um modal falido, ineficiente e que é muito criticado por parte dos usuários. Claro que a gente também tem que observar a situação do empresariado local que está aí padecendo com a falta de uma revisão tarifária, mas parece que sinalizar apenas com subsídio, sem a gente observar o todo, é uma questão que preocupa e muito, porque certamente isso não deve prosperar junto ao Legislativo, porque se tratar de subsidiar transporte coletivo com recurso do contribuinte, também se valendo de receita própria, é o mesmo que a gente fazer caridade com chapéu alheio. Volto com vocês, Kellen Vilceu. Está certo, Marcelo, muito obrigado. É sempre muito polêmico, né, este assunto aí de tarifa, né, do transporte coletivo. Muito obrigado. Falamos agora sobre um projeto que tem aquecido moradores de rua através de uma parceria com detentos da PESM, da Penitenciária Estadual de Santa Maria. A iniciativa do projeto Acolher com Coração e da Associação Gaia tem transformado as embalagens de Tetra Pak em esteiras térmicas para os moradores em situação de rua. O protótipo foi criado por costureiras voluntárias e, aos poucos, as esteiras vão ganhando as ruas. Pensando em minimizar a dor do frio daqueles que permanecem na rua e não desejam estar nas vagas de acolhimento, foi que o projeto Acolher com Coração e a Associação Gaia buscou a parceria da SUSEP, Lion Santa Maria Dores, Sesc Senac, para a produção das mantas térmicas junto dos cobertores para ser distribuída a essa população nos projetos Acolher com Coração, Panela do Bem e alguns projetos que fazem parte do comitê durante a semana na Rua 24 Horas e na Praça Saldanha Marinho. As esteiras estão sendo confeccionadas pelos detentos da Penitenciária Estadual de Santa Maria por meio da oficina de costura. Mais uma vez, destacar a importância das nossas oficinas de costura na região e, neste caso em específico, da oficina de costura que está instalada na Penitenciária Estadual de Santa Maria, onde apenados do regime fechado confeccionam nossas máscaras que salvam vidas e, nesta demanda atual, uma parceria muito grande com diversas entidades, estão confeccionando cerca de 150 mantas térmicas, as quais serão doadas, entregues para essas entidades, para posterior entrega à comunidade mais carente da nossa cidade. Nós pensamos que todos devemos contribuir para uma sociedade melhor. E assim sendo, sabendo que Santa Maria é uma cidade extremamente fria no inverno, para nós tem trazido muita satisfação poder contribuir com esse projeto. Por conta da composição das embalagens de longa vida, que são formadas por papelão, alumínio e plástico, elas se tornam poderosos isolantes térmicos. Elas ajudam a diminuir a temperatura no verão e aumentar a temperatura no inverno em até 8 graus. As doações das caixinhas podem ser feitas no Senac e Sesc, onde há pontos permanentes de coleta. Já foram arrecadadas cerca de 1.500 embalagens. Ele começou com essa ideia de unir a questão da sustentabilidade, né, dando a finalidade útil para a caixinha, mas também de poder contar com esse produto que as pessoas colocam no lixo, para também uma causa social. A meta é costurar 150 esteiras para os moradores em situação de rua, cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. 80 já foram entregues.
E vamos agora aos destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para este final de semana. E quem nos traz as informações é o editor-chefe, o Pedro Pavan. Boa noite, Pedro. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu, e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal do Diário. Para começar, eu trago uma boa notícia. Isso porque a vacinação que começou lá em janeiro, no final de janeiro, começa a trazer bons resultados. Um levantamento aqui feito pela nossa equipe de reportagem mostra que há uma redução de 80% nas internações de idosos entre março e junho. Então essa é uma boa notícia, porque segundo os especialistas tem relação direta com a vacinação desse grupo. Já a nossa reportagem especial deste final de semana mostra a situação das calçadas aqui na nossa cidade. Ainda na nossa edição impressa deste final de semana, vamos trazer um levantamento que aponta que cerca de 26 mil pessoas teriam tomado vacinas vencidas em todo o país. Tem casos aqui em Santa Maria e na nossa região. Saiba onde. Isso e muito mais na nossa edição especial impressa deste final de semana. Até mais! O governo do estado anunciou nesta sexta-feira que fará a distribuição de 804 milhões para todos os municípios gaúchos por meio da quitação do ICMS devido da CE Distribuição. O pagamento é resultante do processo de privatização da companhia. Na região, os 10 maiores municípios juntos vão receber 35 milhões em recursos. Somente Santa Maria vai ser beneficiada com mais de 11 milhões. Do total, 5 milhões e meio vão ser destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O dinheiro deve estar disponível nas contas da Prefeitura no dia 6 de julho. Está certo, em instantes, veja a previsão do tempo para este fim de semana e ao vivo vamos receber aqui no JD o deputado estadual Giuseppe Riesgo. Vamos para o intervalo com imagens do centro de Santa Maria. Vamos ver aí Rua Floriano Peixoto com a Andradas. Agora são 6 horas e 38 minutos. O Jornal do Diário volta em seguida. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei.
Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da Construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. E depois de recebermos o deputado Valdeci Oliveira, hoje vamos entrevistar o deputado estadual Giuseppe Riesgo, do Partido Novo, aqui no Jornal do Diário. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Boa noite, Viseu, boa noite, Kellen. É um prazer estar aqui no Diário, participando aqui desse programa de alta qualidade, falando da nossa cidade, inclusive, né? Então eu fico feliz pelo convite, muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Em seu mandato, deputado, na Assembleia, o senhor tem lutado por algumas causas, como o fim de uma taxa, né, do imposto sobre herança. Houve até uma decisão judicial recente sobre esse assunto. Em que situação, em que pé está este caso hoje, deputado? Isso era uma taxa de avaliação que existia no ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. E ao longo do nosso trabalho a gente vai recebendo algumas demandas e algumas pessoas vêm solicitando que se olhe com uma lupa um pouco maior algumas coisas. E uma delas foi uma demanda que eu recebi de que o Estado estaria cobrando duplamente para transmissão de heranças aqui no Rio Grande do Sul. E aí nós fomos analisar e realmente nós descobrimos que existia uma taxa de avaliação para que o Estado diga quanto que valem os bens que vão ser taxados depois via imposto para transmissão de herança. O que, ao nosso entender, realmente era uma bitributação. E aí, por conta disso, eu acionei o diretório do partido para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta taxa no Tribunal de Justiça. E nós, felizmente, ganhamos a ação e o tribunal declarou que a taxa é inconstitucional e, recentemente, numa nova decisão, foi reconhecido novamente e agora, a partir de agora, né, numa decisão ex nunc, ou seja, que não retroage, a partir de agora, quando for acontecer processos de herança, onde tem a cobrança dessa taxa, não se pode mais pagar a taxa e é mais uma das ações que a gente tem feito para tentar fazer com que a tributação seja um pouco mais justa e que não ocorra duplamente como era esse caso, e a gente fica muito feliz de poder auxiliar o contribuinte nesses casos e continuamos sempre de olho nas taxas, nos impostos, nas contribuições, enfim, tudo aquilo que o governo cobra para que seja mais justo e menos burocrático. Deputado, quanto à privatização da Corsã, qual a sua opinião? Quais os ganhos ou prejuízos, né, que pode trazer aos municípios e não há o risco das cidades menores serem mais prejudicadas? Bom, a privatização da Corsã é algo que eu defendo por princípio, não só a Corsã em si, Kellen, mas todas as empresas estatais, né? Num primeiro ponto, na minha opinião e na opinião do Partido Novo, o governo, o Estado não tem que ser dono de empresa. Isso é um princípio que a gente traz já há bastante tempo, até porque o Estado não consegue entregar com grandes qualidades aquilo que é o mais básico que ele deveria entregar: saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim, a gente não tem isso de qualidade no Estado. Então, por qual motivo que teria também que ser responsável por ser dono de empresas, né? Uma empresa de mineração, uma empresa de energia elétrica, uma empresa de saneamento, um banco, uma gráfica. O Estado do Rio Grande do Sul tem tudo e acaba sendo um local também de muita acomodação de políticos antigos, né? Se coloca muito político nas diretorias dessas empresas, enfim. Então, a privatização é algo que eu defendo já claramente há bastante tempo, desde a campanha. A questão da Corsã é um pouquinho mais delicado. Claro que não é algo tão simples assim de dizer tem que privatizar, privatiza tudo e acabou. Não, a Corsã tem que se analisar com calma e tem que se saber como que vai ser feito o processo de privatização. Eu acredito que é fundamental privatizar essa empresa para que nós possamos ter mais acesso de água e esgoto para a população. Até aqui, eu debati já aqui no sala de debates aqui sobre isso, porque hoje na área de cobertura da Corsã, só 17% da população naquela área tem acesso a esgoto. E esgoto é saneamento básico, o nome já diz, né? Se a população não tem saneamento na sua localidade, elas podem correr riscos de ter doenças transmitidas pela água, etc. E isso tem que ser resolvido de alguma forma. O problema é que a Corsã não consegue ter capacidade de investimento para aumentar a cobertura de esgoto e, portanto, ela precisa de uma injeção grande de recursos. E a única forma disso acontecer, além de toda a forma de incentivos que existe na diferença dos setores, é com um investimento maciço do setor privado. A questão das prefeituras é uma pergunta muito boa e muito importante e é o ponto mais sensível desse processo todo. O processo de privatização tem que ser feito de forma que não se permita que se, digamos,
digamos, venda o filé e a carne de pescoço fique à deriva, digamos assim, né? Localidades onde se dá muito recurso e a empresa vai ter uma lucratividade razoável, e tem algumas localidades que evidentemente é mais caro de fazer o serviço e, portanto, pode até não ter empresa responsável. Então tem que se fazer um contrato muito bem armado, muito bem amarrado, com os incentivos cruzados bem feitos, de forma que a empresa que for a concedente, né, que receber essa concessão, ela possa fornecer o serviço para o estado inteiro ou para a região de acordo com a regionalização. Então eu sou a favor da privatização da Corsã, por acreditar que é o melhor para a população, mas tem que ser um processo muito bem feito e não pode ser feito de qualquer jeito. Deputado da Corsã, nós vamos agora para a CE, né, a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Sobre a venda da CE distribuidora, as prefeituras vão receber agora 800 milhões de reais de ICMs atrasados, né? E a estatal passará a pagar 100 milhões por mês de ICMS aos cofres estaduais, sendo 25% para as prefeituras. A venda da companhia, a venda da CE, foi um bom negócio ou, na sua opinião, traz prejuízos? Eu acho que foi um negócio fundamental. Se não tivesse acontecido a privatização da CE, essa dívida ia acumular cada vez mais. A dívida, só de dívida de ICMS, a CE já estava passando dos 4 bilhões de reais. Imagina o quão impactante isso é no caixa do Estado. É uma empresa que cobrava o ICMS das pessoas, a população pagando no seu boleto da conta de luz ali, está embutido 30% de ICMS. A empresa cobrava e não repassava para o Estado. Então, isso prejudica demais as contas públicas, sendo que a energia elétrica é uma das fontes de arrecadação mais importantes junto com os combustíveis. E a CE, ela já estava com uma dívida tão grande, mas tão grande, que isso estava impactando até os municípios. Tanto que a empresa agora que comprou a CE, ela se comprometeu a pagar a dívida de ICMS, que já passava dos, como eu falei, 4 bilhões de reais. Teve um desconto ali que foi feito, e aí foi feito o pagamento, do qual 25% é dos municípios, como tu bem mencionou, Viseu, e isso vai ser repassado para os municípios, 800 milhões de reais para os municípios. Para Santa Maria é cerca de 5 milhões e meio de reais. Imaginem, a privatização que vai fazer com que a empresa seja melhor administrada, vai ter ainda uma grande capacidade de investimento para melhorar todo o fornecimento de energia elétrica, ainda assim vai melhorar a questão fiscal do Estado, pagando os impostos, tomara que em dia, né, porque gera cerca de 1 bilhão de reais de ICMS todo ano a energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul, e os municípios vão receber sua parcela. Eu acredito que isso é muito bom para o Estado e também para os municípios. Imagina Santa Maria recebendo 5 milhões de reais a mais por ano que não recebia anteriormente, porque a CE simplesmente não pagava a conta de ICMS com o Estado e acabava ficando insolvente nesse caso, e a população aí pagando o imposto, mas não tendo de volta o recurso a que se devem os impostos, né, para os serviços públicos, para eles melhorarem. Enfim, imagina quanto que a gente pode fazer aqui na cidade com 5 milhões a mais na nossa conta no final do ano. E com relação ao pagamento dos honorários para os procuradores do Estado, qual a situação atual e também a sua posição diante deste assunto? Esse é um debate que parece que eu estou em looping, parece que eu estou eternamente debatendo essa situação dos honorários de sucumbência para procuradores do Estado. Isso começou lá em 2019 aqui no Estado, e desde aquela época a gente já toma ações das mais diversas para tentar impedir que esse privilégio, esse penduricalho, esse recurso extra no salário dos procuradores seja pago. Para que fique claro para quem está nos acompanhando, né, o Código de Processo Civil novo lá de 2015, no artigo 80 eu não esqueci o artigo agora, parágrafo 19, acho que é o artigo 80 e alguma coisa, agora não vou ser detalhado no número, mas enfim, o Código de Processo Civil ele permite que procuradores recebam honorários desde que exista uma lei na localidade onde eles vão receber. Procuradores, para quem está nos assistindo em casa ou nos ouvindo na rádio, são advogados do governo, advogados do Estado que fazem um concurso público e, portanto, têm um salário fixo todo mês, não precisam gastar com um escritório, não precisam contratar funcionários, não precisam fazer nada que um advogado privado faz para buscar os seus clientes. Sendo assim, eles têm uma função que é defender o Estado nas ações judiciais. No meu entendimento, não faz sentido algum alguém que é um servidor público e tem uma função já remunerada para exercer um serviço receber um extra como se fosse um advogado privado. Para mim, seria uma comparação como se juízes tivessem que receber custas dos processos judiciais, como se a Defensoria Pública também recebesse honorários de sucumbência, como se o Ministério Público também recebesse honorários de sucumbência. Isso não faz sentido. Eles já têm um salário muito bem pago para que eles façam o seu trabalho.
E aí, desde 2019, eles tentaram 2 vezes aprovar uma lei na Assembleia, porque o Código de Processo Civil exige que tenha essa lei, e não conseguiram aprovar. E aí, não satisfeitos, fizeram uma resolução interna estabelecendo para eles mesmos os honorários de sucumbência. E aí agora tem situações onde procuradores recebem um salário médio de R$20 mil por mês e um extra de honorários que passa às vezes de 10 mil, de 13 mil, de 15 mil. Eu já vi casos de R$20 mil a mais no salário. Imagina, a pessoa já ganha 20, ganha mais 20, no final do mês está dando com os descontos ali 30 e poucos mil reais líquidos, quase 40 mil reais líquidos todo mês. É um absurdo, e aí a gente fez diversas ações na Assembleia Legislativa, um decreto legislativo aprovado por unanimidade na Casa, que suspendeu o pagamento pela primeira vez, e aí por isso que eu estou em looping, que é o debate que eu digo que eu estou sempre em looping, porque a gente suspendeu, aí eles conseguiram derrubar na Justiça, aí depois veio uma ação popular de um cidadão aqui de Santa Maria, que suspendeu novamente, aí agora a ação popular foi derrubada novamente na Justiça e o pagamento de honorários voltou com tudo, né? Voltou pagando esses valores absurdos aí de 15 mil, 20 mil reais a mais para esses servidores. E aí não restou outra alternativa que não entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, novamente, para tentar barrar e declarar inconstitucional esse pagamento, porque a própria Constituição do Estado do Rio Grande do Sul é muito clara no artigo 116, dizendo que procuradores não podem receber honorários sob qualquer pretexto. E isso para mim, é muito evidente que o Rio Grande do Sul não autoriza legalmente que seja pago isso, sem contar a completa imoralidade que é perceber essas tentativas de dobrar a lei para receber salários cada vez maiores no serviço público. Eu não tenho nada contra os procuradores, acho que eles fazem um trabalho fenomenal. O trabalho deles é tão bom que eles conseguem convencer que a Constituição está errada, que não precisa da lei e que eles têm que receber os honorários de sucumbência. Eu registro aqui que a qualidade do serviço deles é muito boa e por isso que eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Mas no momento a gente está aguardando a decisão do Tribunal de Justiça para tentar suspender esse privilégio aqui no Rio Grande do Sul e vamos ver qual vai ser a decisão deles. Deputado, o tempo passa rápido, né? Já estamos nos encaminhando aí para o final da nossa entrevista, mas nós gostaríamos que rapidamente o senhor nos falasse, né, a respeito, vamos tentando pincelar aí diversos assuntos, né, a respeito das eleições de 2024. O Partido Novo deve ter candidato a prefeito aqui em Santa Maria? 2024, eu achei que ia falar 2022. Sim, 2024 sim. A intenção do Partido Novo é fazer uma expansão grande pelo interior, tendo candidaturas a prefeito e a vereadores em cidades que a gente não teve em 2020. E Santa Maria, infelizmente, é uma cidade que eu tentei com todas as forças de fazer que estivesse em 2020, mas não era o plano do partido naquela época. A gente ainda estava num processo de expansão mais difícil do que agora, mas o plano, se tudo der certo, é sim, 2024 temos candidato a prefeito e a vereadores aqui em Santa Maria, tentando aí por objetivo influenciar também a cidade com as nossas ideias. E antes da gente encerrar, então, deputado, de que forma o senhor tem ajudado na campanha pela vinda da Escola de Sargentos à ESA, que é uma expectativa muito grande aqui para Santa Maria? Sim, é uma expectativa grande que eu tenho há bastante tempo. Eu conversei bastante com o Carlinhos Costa Beber sobre o assunto quando estava recém surgindo digamos, o boato que a Escola de Sargentos ia mudar de localidade. E várias vezes estive em Brasília conversando com o ex-comandante-geral do Exército, o general Pujol, junto com o meu colega de Assembleia, Tenente Coronel Zucco, que por ser militar de carreira, ele tem muitos contatos dentro do comando do Exército, conhece muita gente, auxiliou nesse processo todo. Já falamos com o governador, já falamos com o prefeito Jorge Pozobon, o deputado Valdeci está envolvido nisso, o deputado Beto Fantinel também teve uma dessas vezes em Brasília comigo. Então, um grande movimento, como vocês veem, de pessoas dos mais diversos partidos aqui, né? Citei eu, que sou do Novo, o Zucco, que é do PSL, o Valdeci, que é do PT, o Jorge, que é do PSDB, e o Betinho, que é do MDB. Se percebe que é um movimento suprapartidário pela vinda da Escola de Sargentos. Eu sou muito otimista nessa vinda, eu acredito que vai ser muito bom para a cidade e acho que Santa Maria reúne as mais diversas qualidades para receber a Escola de Sargentos, e não porque eu sou da cidade, mas porque realmente, para mim, nenhuma outra fica acima de nós quando são os requisitos estabelecidos ali pelo Exército. Eles já citaram para mim diversas vezes quais são os pontos fortes de Santa Maria, e as outras cidades, pelo que eu tenho visto, não têm essa qualidade toda para receber a Escola de Sargentos. Então, o movimento continua, ainda nada está decidido. Semana que vem o novo comandante do Exército vai estar aqui na cidade, eu vou fazer o possível para estar junto também, tentar dar mais uma incomodada para que a escola venha para a cidade, e acho que a gente vai dar tudo certo. Está bem, deputado. Nós seguimos aí na torcida, né? Acho que vamos conseguir. Tomara. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Diário. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
E agora a gente muda de assunto e nós vamos para a previsão do tempo. Depois de uma semana gelada em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas bem baixas, inclusive aqui em Santa Maria, a massa de ar polar perde força e por isso as temperaturas sobem, principalmente por causa do sol que vai predominar no final de semana. Vamos conferir então algumas temperaturas para o final de semana e também nos próximos dias. Santa Maria no sábado, mínima de 7, a máxima de 17. Domingo entre 6 e 18 graus, a semana começa com máxima de 21 e na terça-feira também os termômetros subindo um pouquinho mais, mínima de 11 e máxima de 22 graus então. E o Jornal do Diário termina aqui. Amanhã o JD está de volta, mas com a apresentação do Vilceu Godoy, com os principais fatos e também os acontecimentos do dia. E eu retorno na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos. Tá certo. Continue com a programação da TV Diário. Em seguida, você confere o Sala de Debate, segunda edição. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.